E aí, gente, pode contar tudo de novo nessa segunda-feira. Quero aqui deixar um abraço para você que acompanha, que gosta desse tipo de conteúdo, para você que curte, que compartilha aqui. Quero que você realmente esteja bem, né? Espero que você esteja bem. Hoje, o nosso Pode Contar Tudo tem uma ilustre presença, mas primeiro eu gostaria aqui de registrar a participação aqui da Claudemíria, que está na parte técnica. Também quero registrar aqui a nossa parceira, né, que é o Webnet Internet. Para você que quer uma internet de altíssima qualidade, pode contar aí com a Webnet Internet. Faz de conta que esse bate-papo é uma fofoca. Compartilhe para quem você quiser, que vai ficar eternizado na internet esse nosso bate-papo. E eu quero dizer que é uma honra e uma satisfação muito grande de estar recebendo aqui uma personalidade pública aqui de Aripuanã e também de toda a região, Ednilson Faita. Seja bem-vindo, Ednilson, tudo bem? Ô Zé, tudo bem? Como é que tá a nossa cidade? Vim passeando por aqui, visitando. Aproveitar e fazer essa visita. Agradeço o convite para esse bate-papo. Momento muito oportuno. Agradeço a todos que fazem parte, né, desse seu programa. Acho que é muito interessante isso que você leva para a população de Aripuanã e da região. Para quem está vendo aí essa pessoa, essa personalidade aqui, eu vou fazer uma breve apresentação. Já foi prefeito em 2 mandatos, já foi vice-prefeito. Em outros né? 2. Um grande empresário, um grande empreendedor e ainda continua sendo empresário, mas não está morando aqui, né, na cidade, mas tem bastante investimento aqui ainda. Na verdade, tudo que eu tenho está aqui em Aripuanã. Né? Todo o meu patrimônio está aqui. Eu estou com um negócio fora do estado de Mato Grosso. Apareceu uma oportunidade de inovar em algumas coisas, né? A gente, como sabe que a madeira cada vez está mais difícil, como a gente está vendo esse ano, eu aproveitei essa oportunidade, abri uma outra empresa aí com meus filhos, né? Uhum. Com a sociedade, e estamos caminhando com alguns rumos diferentes. Mas, assim, o meu patrimônio todo, 100% está aqui em Aripuanã. E, Ednilson, você é natural de onde? Eu sou natural de Faxinal dos Guedes, estado de Santa Catarina. Ah, catarinense, né? Catarinense. Lá do sul. E qual que foi o vento que trouxe você aqui para essa região? Eu vim para cá em 1986, né? Na época do desbravamento, né, da colonização aqui do Mato Grosso. A minha empresa da família sempre trabalhou com madeiras, né? E na época a empresa montou aqui uma filial aqui em Aripuanã, em 1985. E aí em 1986 eu vim para cá para ajudar no projeto de desenvolvimento da empresa. Então na época era só uma serraria, né? E depois foi se crescendo, né? Uhum. E como que era administrar uma empresa madeireira, né? Na época que estava no auge e gerava bastante emprego? Quando chegou aqui, como que era a situação da nossa cidade? Olha, quando eu vim, a gente tinha uma dificuldade muito grande com estradas. Se explorava poucas espécies de madeira aqui devido ao custo do frete, então poucas eram viáveis. E aos poucos isso foi melhorando, né? O asfalto foi chegando mais perto e foi melhorando. Aí em 94, nós resolvemos investir na energia elétrica aqui em Aripuanã, que era uma necessidade da cidade, que não tinha energia, né? Freava o desenvolvimento da cidade. E aí nós resolvemos investir na energia elétrica, criada a hidrelétrica. E aí com isso possibilitou o aumento da empresa, né? A empresa mudou de local, aumentou a demanda, começou a trabalhar com outros tipos de madeira, com compensados. E isso possibilitou também que outras empresas se instalassem no município, né? E assim deu um primeiro passo para um começo do desenvolvimento do Aripuanã, que ainda é uma região muito cíclica, né? Muito sazonal. Tem épocas que a madeira está ruim, então, como agora, a cidade sofre. E foi muito tempo, foi dependente exclusivamente da madeira. Isso a gente sofríamos com crises aqui dentro por conta disso. Então, hoje, graças a Deus, acho que a economia de Aripuanã já é diversificada. Ainda a madeira tem um peso muito grande, lógico, mas é uma economia mais diversificada que permite que sobreviva melhor essas crises momentâneas que acontecem. O senhor Oreste tinha muito trabalho com o Ednilson?
Não. Quando era mais novo? Não, não. Tranquilo? Tranquilo. Eu sempre fui bem calmo, sempre fui de estudar e vim para cá também muito novo, casei novo, vim para cá novo e assumir responsabilidades com muito pouca idade também, né? Com 20 anos de idade eu tive que assumir a empresa, então com 24, acho que foi 24 para 25, eu já fui vice-prefeito com o seu Alceu, né? E então eu sempre assumi responsabilidades desde muito pequeno, né? Desde muito novo. E são quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. Ah, então já tem bastante, né? 6 irmãos. Sim, é bastante trabalho. Hoje aqui no Mato Grosso são 3. Curiosamente, os 3 homens, né, estão no Mato Grosso. Quer dizer, eu não mais, né? Estava até esses dias. E aí tem outras duas irmãs que moram em Santa Catarina e outra em Curitiba. Então, você falou que isso é o vice-prefeito, né? Eu já entrevistei uns 3 vice-prefeitos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa jornada. Eu acompanhei a entrevista de 2 vice-prefeitos que estiveram aqui, por sinal, duas pessoas muito boas. Um deles foi meu vice, né? E o outro foi o Geraldo Lara, que é uma pessoa também que eu admiro muito pelo trabalho que prestou. Então, como que foi o primeiro contato com a política? Você já tinha uma noção? Ou você foi convidado por ser um ótimo administrador? Como que foi? Na verdade, eu sempre fui meio inquieto com as coisas erradas. Então, a gente via muita dificuldade do município, muita briga política naquela época. E o seu Alceu, uma pessoa calma, uma pessoa do bem, se prontificou a ser candidato. E eu, um dia, numa rodinha de amigos, falei: e se o Alceu for, eu posso ser vice dele. E isso acabou pegando, e o pessoal acabou me cobrando, e eu acabei sendo candidato a vice junto com ele. E eu acho que foi um período de um começo de mudanças de Aripuanã, pela seriedade que se implantou na vida pública. Então, a Aripuanã sempre sofria com briga de prefeito e vice, uma hora caçava um, outro caçava outro, e vai e volta, e a partir disso melhorou, porque não houve mais essa briga de prefeito e vice por muito tempo. Foi segunda legislatura, né? Ah, não. A sua como vice? Foi em Darcy Valaux, depois Alceu, né? Não, teve o Almiro antes, Almiro foi o primeiro. Primeiro Darcy, foi o Almiro, Darcy, depois o Darcy e aí Alceu. A terceira legislatura. Isso. Então eu sempre ficava meio revoltado com as coisas, sempre tinha vontade de querer fazer mais. Mas aquela questão, aí eu vou criticar e não vou fazer nada. Então a gente sempre foi se é para criticar, vamos mostrar que podemos fazer diferente. Não adianta criticar aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Então eu tinha confiança que podia fazer mais, por isso eu entrei na vida pública. Sua experiência como vice, você tinha alguma autonomia? Você opinava? Como é que era o... Não, eu não tive, assim, como vice, eu discordava de algumas coisas, que depois eu fui vice de novo, do doutor Agostinho, mas eu também nunca quis atrapalhar ninguém. Então, eu respeitava a opinião dos prefeitos, tinha algumas coisas também muito novo, né? A gente tinha um ímpeto de querer fazer as coisas, então muitas vezes a gente não era ouvido, mas sempre respeitei, né? Não pode, não dá para fazer agora, não vamos fazer. Tive a oportunidade de assumir a prefeitura uma vez em cada mandato, enquanto vice. E no segundo mandato também eu não concordava com alguma forma de levar a administração em algumas áreas, como saúde e estradas. Então, eu pensava diferente. Mas eu não podia fazer muita coisa, então eu também não quis entrar em atrito com ninguém e esperar quando eu pudesse ter a oportunidade de fazer as mudanças que eu achava necessário. E aí em 2004, né, que eu fui candidato a prefeito, então houve um grupo muito bom, de pessoas muito boas que me procuraram e uma coligação muito boa e me convidaram, eu acabei aceitando e graças a Deus acho que foi uma experiência muito boa. Então, você falou que foi vice, né, e não concordava com alguma coisa, mas só que você estava do outro lado também. Você, como prefeito, você ouviu seu vice? Como é que é? Sim. Como que foi seus vices? Você teve 2, né? Teve o seu Florizan também, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudou bastante.
E, lógico, tem coisas que cada um tem uma ideia, às vezes quer fazer de um jeito ou de outro. Algumas coisas a gente conseguia fazer junto, outras coisas havia uma discordância de ideia. É normal isso, né? E também com o Júnior a mesma coisa. O Júnior, como ele participou mais como secretário, então ele conseguiu ter um pouco mais de destaque por estar trabalhando junto. Expor um pouco mais suas ideias, porque tinha a pasta, né? Exatamente. E nós tínhamos uma convergência de ideias muito parecidas. Então, isso facilitou bastante. Eu nunca tive ego, ciúme, né, pelo poder ou, assim, como é que se diz, aquele... eu que mando, eu nunca tive isso comigo. Não preocupar que o outro brilhe ou deixe de brilhar, para mim não importa. O importante é fazer as coisas que venham atender a sociedade. Então, eu nunca tive problema com o vice por conta disso. Você pegou uma época a prefeitura como prefeito, num período onde que Aripuanã estava numa fase de transição econômica, alguns municípios, alguns distritos já tinham transformado em município, Aripuanã ainda dava aquele auxílio, né? Você pegou Aripuanã com bastante problemas, principalmente na saúde. Como foi o desafio quando você pegou a prefeitura? O que você encontrou ali que você falou assim, gente, que pepino que botaram na minha mão? Olha, a gente tinha uma convicção, falando no primeiro mandato, né, 2005 a 2008, eu tinha uma convicção muito grande que podia se melhorar as coisas. Então, eu encarei o desafio, a gente fez mudanças, aí, principalmente na área da saúde, aí eu quero aqui fazer um elogio à dona Antonieta, que me ajudou muito, deixou de ser vereadora para ser secretária, e naquele momento de mudança na área de saúde foi muito importante, junto com o deputado Ságuas também. Então, eu acho que foi um desafio muito bom, muito interessante. A gente conseguiu mudar a questão da saúde pública em Aripuanã, que era uma coisa que eu não concordava, e a partir daí mudou. É lógico, hoje não dá para comparar o município de Aripuanã com outras gestões, porque a realidade econômica hoje do município é totalmente diferente. E lá em 2004 eram, sei lá, quilômetros e quilômetros de estradas, os governos do estado não ajudavam, e tudo caía para as costas do município. Então eu considero que foi um desafio muito grande, mas que teve um êxito. Aí teve o que me prejudicou muito na primeira gestão foi a questão da obra da usina hidrelétrica. Houve uma campanha muito grande contra a minha pessoa, que eu era contra, que isso, que aquilo, e quando na verdade eu estava defendendo os interesses do município, né? Para que o município pudesse colher mais do que colheu, né? Poderia ter se aproveitado muito mais dessa obra para trazer benefícios para o município. Ainda conseguimos algumas melhorias, mas muito aquém do que precisaríamos. Pois é, então foi um período onde que, no caso você falando da hidrelétrica, né? Vocês tinham nós tínhamos, né, a hidrelétrica e a empresa tinha conseguido uma concessão para 30 megawatts, fez o projeto para fazer essa construção de 30 megawatts e depois, com o projeto em andamento, essa concessão foi cancelada pela ANEEL, foi mantida só 10. E a empresa construiu uma estrutura para 30. Então, isso houve um problema muito grande para a empresa. As pessoas usavam também isso politicamente, né? Que vocês tinham um empreendimento, aí na entrada que era contra. Do outro projeto era contra. E não era isso. Nós precisávamos da rede para expandir a nossa energia. Na verdade, precisava até que viesse a energia. E outra, a hidrelétrica só veio a partir do momento que nós levantamos o potencial do rio Aripuanã. Até então não era conhecido. Aí nós fizemos o levantamento do potencial hidrelétrico do Aripuanã com esse intuito. E aí foi-se liberado, sabia-se que poderia construir maior, mas houve uma liberação até a pedido da ANEEL que fosse de 30. E depois, hoje a gente sabe como é que funciona, né? Como é que funcionou as coisas na época. Entrou a Odebrecht e conseguiu cancelar dentro da ANEEL. Eles queriam cancelar tudo, na verdade. E aí se manteve apenas os 10. E aí foi-se obrigado a construir apenas 10, mas com estrutura de 30. Aconteceu uma audiência onde o senhor participou, fez um discurso tentando explanar sobre a questão
do empreendimento que estava se instalando ali em Ariponã para a sociedade se organizar, como o senhor era o prefeito, né? E houve um jogo político muito grande naquele dia, onde se reuniu pessoas e começou a vaiar na hora que você começou a fazer o discurso. Qual que foi a sensação de você não conseguir transmitir aquela sua ideia? Na verdade, houve um trabalho muito grande feito já nos bastidores, muito antes, que eu era contra, e aquilo tudo foi ensaiado, né? A hora que eu entrei para falar, houve uma preparação. Então, fizeram a vaia. Só que os mesmos que vaiaram, depois do discurso que eu fiz, me aplaudiram. Porque o que eu fiz foi só defender os interesses do município, mostrar na audiência pública o que o município precisava. Mas houve interesses políticos, lógico, para denegrir minha imagem e crescer politicamente com esse fato, coisa que foi comprovada posteriormente, né? Hoje ainda tem algumas pessoas que acreditam nisso, tem algumas pessoas que acham que isso é verdade, que eu era contra. Mas não era isso. Eu sempre separei muitas coisas. O negócio meu particular é meu, a prefeitura é negócio da prefeitura. Eu nunca fiz nada para me favorecer com a prefeitura. No seu mandato, muita dificuldade, teve todos esses impasses, mas no final do mandato você ainda tinha uma aprovação muito boa, uma aprovação pública boa, e você não quis sair à reeleição. Por que o motivo? Eu não quis sair à reeleição porque, assim, foi muito estressante essa campanha que fizeram contra mim, e eu achei melhor estrategicamente, na última hora, sair fora e lançar um candidato neutro, apoiar um candidato neutro, e que de fato aconteceu, né? Foi o Beto, e acabou elegendo. Então, não quis participar naquele momento. E acho que tomei a atitude correta. Eu só acho que a atitude errada minha foi ser candidato em 2012. Essa foi uma atitude que eu me arrependi. Em 2008, quando eu decidi não ser candidato, eu acho que eu acertei e devia ter ficado quieto mais um tempo. Então, mas aí veio o segundo mandato. E logo nesse segundo mandato você elegeu e veio a questão da falta de recurso, bem na sua época. Você sempre tinha com vontade, você já pegou o Ariponã com bastante impasse, já tinha ajeitado a questão da água do município, também a questão da saúde tinha melhorado bastante. Estradas também tinha melhorado bastante, mas o segundo mandato, falta de recurso grande, você mais uma vez pegou uma prefeitura com bastante problema. O segundo mandato, até tem um amigo meu que me fala, um dia me falou, o melhor, falando lá na eleição de 2018, não vamos considerar hoje ou as últimas gestões, quando eu fui candidato à reeleição em 2016, me falou, olha, o melhor mandato que teve em Ariponã foi o seu primeiro mandato. O seu segundo não é bom igual ao primeiro, mas é o segundo melhor mandato, a opinião dele. E eu concordo com ele. Eu acho que o meu primeiro mandato foi melhor. O segundo teve muitos problemas, e se talvez não tivesse uma equipe boa na prefeitura, eu quero elogiar a prefeitura de Ariponã, que tem ótimos profissionais, funcionários concursados de alto nível, uma das melhores do estado. Eu ganhei 2 prêmios, inclusive, de gestão, em 2005 para o Tribunal de Contas, e depois em 2013, no primeiro ano. Mas se não tivesse uma equipe muito boa também, não teria talvez conseguido. A equipe ela é boa, mas a gente tem que dar valor a ela, tem que ouvir a equipe. Não adianta o prefeito simplesmente eu mando e eu faço. A equipe está ali para ajudar. E eu sempre procurei ter uma equipe boa, e a prefeitura tem bons profissionais. Basta ser valorizado, ser ouvido, dar seu devido valor. Então me ajudou bastante. Mas eu pessoalmente, no segundo mandato, eu estava atravessando um momento muito ruim, particularmente. Estava no meio de uma depressão bem forte, e eu passei essa depressão em 2013, 2014, 2015, assim, bem crítica mesmo. E assim, foi bastante difícil. Se não tivesse uma equipe boa junto comigo, o próprio Júnior ajudando, não teria sido fácil. E além disso, foram os piores momentos em termos de governo do estado. Nós passamos os piores governos do estado do Mato Grosso, que foi Silval Barbosa, e pior ainda, Pedro Taques. O Pedro Taques foi péssimo para a nossa região. Nós tínhamos aqui estradas daqui para Conselvana, na época o estado não fazia.
Era a prefeitura que tinha que fazer. Daqui para Morena, para Juína. Depende, né? Depende muito do estado. O que a gente conseguia muito pouco era um convênio em óleo diesel e tinha que pagar o restante. Você tinha que fazer as estradas e nós dávamos uma prioridade para a estrada. A saúde, tinha que levar paciente de avião, coisa que quando não se fazia antes, né? Antes de eu assumir o primeiro mandato, não se fazia. Então, esse segundo mandato, para mim, foi muito difícil. Obras em andamento com projetos mal elaborados, tipo as creches, que os projetos eram feitos pelo FNDE, empurrado de goela abaixo para os municípios, mas eram projetos que eram feitos por estagiários de arquitetura com vários problemas. As planilhas não constavam, muito material, reboco faltando, vidro faltando, e a licitação obrigava as empresas a terminar. As empresas não tinham recurso para terminar. Aí a gente acabou, algumas cancelando o contrato, notificando as empresas. Mesma coisa da água na Conselvan, projeto... Não estou falando aqui dos prefeitos, estou falando dos projetos que foram mal elaborados, que muitas vezes o prefeito não tem culpa, né? E isso, as coisas não andavam. E no governo federal tudo paralisou, não havia dinheiro para nada. Aquela recessão violenta após 2014. Eu lembro de prefeituras que fecharam as portas para não gastar, que não tinham dinheiro para manter. E nós aqui conseguimos manter a prefeitura em dia, entregamos organizada. E ainda assim a gente conseguia fazer alguns investimentos. Só que aquele investimento, para você conseguir investir na obra, por exemplo, vamos falar aqui no asfalto da Cidade Baixa, a gente conseguia economizar muito num ano para conseguir sobrar um dinheiro para fazer um investimento em infraestrutura. As estradas a gente tinha que manter, a saúde tinha que manter, a educação tinha que manter. Então, era muito pouco o recurso que sobrava para investimento. Vamos lá, no último ano, 2016, a arrecadação, que foi a melhor do mandato, eu acho que chegou por volta de 68, 70 milhões de reais. Hoje, por ano, né? Hoje é 200. E a arrecadação da prefeitura, a despesa da prefeitura não aumentou tanto assim em folha. Então, hoje você tem poder de investimento. Você pode planejar e executar. Eu quero fazer isso, faça o planejamento, projeto bem feito, com os devidos estudos, faça uma licitação correta, coerente, honesta. Traga as empresas para participar, que você pode fazer obras grandes, que obra pequena você tem dificuldade de trazer a empresa para fazer. Obra pequena a empresa não sai de fora porque o deslocamento é muito grande. E aí não vem. Então você tem condições de fazer muito mais. Então, assim, o segundo mandato não foi algo que eu me arrependi de ter sido candidato. Mas, assim, não por isso a gente deixou de fazer o melhor possível, né? Dentro das condições que o município tinha na época. Desses dois mandatos, assim, o que você tem a falar sobre uma ação ou ações assim, que você acha bastante relevante, que você chega a falar assim, isso aqui tem dedo da minha administração? Olha, o primeiro mandato, nós trabalhamos muito forte o programa de Luz para Todos. A gente conseguiu aqui dar um avanço muito grande no município pela questão de planejamento. Nós fizemos um trabalho muito grande de planejamento, de levantamento de propriedade por propriedade. E com isso nós conseguimos aqui atingir quase 90% do município no primeiro mandato. Depois houve uma continuidade. Então acho que foi um trabalho muito, muito forte em cima disso. A questão de água, que era um problema sério que nós tínhamos. Se for ver o asfalto, vamos considerar até o final da gestão passada, mais da metade do asfalto que tem hoje na cidade foram feitas nas minhas gestões com drenagem, né? 90% das drenagens praticamente foram feitas. Eu fazia drenagem com tubo aqui na prefeitura para economizar, porque não tinha dinheiro para comprar tubo pronto. Então nós tínhamos que usar a fabriquinha de tubo que tinha aqui, fazer uma drenagem aqui, comprando cimento, as coisas, economizando para conseguir fazer a drenagem. Escavação por conta da prefeitura, tudo obras, muitas feitas com execução direta, para que pudesse dar uma economia e pudesse fazer mais para atender a população. E assim, você vê, praticamente toda a cidade alta, a cidade baixa, aqui na Vila Nova, em vários locais foram feitos isso. Nem comparar com a realidade de hoje, né? Hoje, se eu tivesse
me elegido, com certeza já teria finalizado todos os asfaltos da cidade, com os recursos que tem, com planejamento e com determinação, com planejamento, que eu acho que está faltando muito isso. E só com o que se gastou já dava para ter feito todo asfalto em toda a cidade, todos os bairros. Eu andei rodando um pouquinho por aí e realmente não é que não foi feito, foi feito. Foi feito algumas coisas sim, isso é visível, é claro, mas pelo capacidade de investimento que a prefeitura tem hoje, pelo que tinha dinheiro em caixa, foi feito muito pouco. Então, em 2016, vamos falar desse ano, que foi um ano assim, que eu acredito que foi um dos piores na questão pública sua, que foi a derrota, não só a derrota, mas como ficou em terceiro, né, que é o último. Uhum. Você remete a essa derrota, mesmo tendo hoje, até hoje, né, tem muitas pessoas que falam que você foi um dos maiores administradores que a cidade tem. É claro que tem outros que falam que foi uma das piores. Sim, lógico, normal, a opinião de cada um tem que ser respeitada, né? Onde que eu até discordo, né, que você ajeitou bastante a casa. O que você remete, o que você remete a essa derrota? Você entrou desmotivado? Como é que foi? Eu acho que foi muito da realidade econômica do país. A crise, a recessão que se instalou em 2014, 2015, ela refletiu na administração pública. E tinha essas obras em andamento que não terminava nunca. E acho que até hoje tem obras em andamento que não termina, principalmente Funasa, por os problemas que eu citei. Problemas de projeto, problemas que não tinha recurso. Então, são vários problemas. E aquela vontade de mudança das pessoas. De repente chega uma pessoa falando que tudo vai fazer, prometendo emprego para todo mundo, e as pessoas olham ainda, infelizmente, a maioria da população olha o próprio umbigo e não olha a coletividade. Esse é um mal do brasileiro, não estou falando da Aripuanã, do brasileiro. Tem que olhar a coletividade, não a sua vantagem própria. E infelizmente aconteceu isso, as pessoas foram numa onda, depois viram que estavam enganados, e acho que a gente não conseguiu fazer aquele segundo mandato melhor por essas questões, né? As dificuldades financeiras, obras em andamento e essa a sensação de querer mudar. Eu tive um problema muito sério também no último mandato com imprensa televisiva, né? Que fez uma campanha publicando muitas inverdades, né? Criando matérias até falsas para jogar a população contra mim. Então, muita gente acaba caindo nisso, né? Mas, assim, eu tô... a derrota, assim, ela não por eu ter feito um mau trabalho. Com certeza eu poderia fazer mais, mas dentro daquilo que estava no alcance da prefeitura, foi feito. Tanto que nós entregamos uma prefeitura totalmente sem dívida, sanada, com recurso, com tudo funcionando. A rodoviária, eu lembro que foi o início do projeto, as primeiras conversas foi no seu último mandato. Qual que é a sensação de você voltar aqui um tempão depois e ainda continuar a ver a rodoviária ainda sem funcionar? Nem virou uma novela, virou uma série Walking Dead. Eu acho que aí a gestão atual teve um erro muito grande, por falta de experiência. Quando foi atrás de recursos para uma segunda etapa da rodoviária. O recurso federal, ele é demorado. É uma coisa que a gente sofre muito enquanto prefeito com o recurso federal. E eu sofri muito no segundo mandato por conta disso. Nós não tínhamos poder de investimento. Dependia do recurso de parlamentares, emendas, e isso é projeto, vai pela Caixa Econômica, aprova. Aí, quando vai executar, a Caixa Econômica vem fazer vistoria, demora 3, 4 meses para liberar a vistoria, começou a chover, a obra não anda mais. Então, a burocracia do governo federal, ela atrapalha. Então, se ao invés de buscar recurso para terminar a rodoviária na segunda etapa, que o projeto inicial é uma rodoviária maior, mas como a gente não tinha recurso próprio e a emenda era um limite, eu não lembro quanto foi na época, acho que era R$300 mil, 300, 400 mil, que era da emenda do deputado Ságuas, não dá para fazer toda. Então, a gente desmembrou o projeto em 2 etapas. Inclusive, era para ser com uma cobertura melhor, maior, tudo, mas teve que ir enxugando o projeto. Então, o projeto foi feito em 2 etapas. Então, após concluída a primeira etapa, devia-se inaugurar ela ou encerrar a obra e investir com recurso próprio na rodoviária.
que aí teria terminado mais rápido. Com certeza, às vezes não é por vontade da prefeita que está parado, que não está andando, é porque a burocracia do governo federal, ela emperra as ações. E aí fica dependendo, você não pode fazer nada até não estar tudo pronto. E também tem a questão da homologação também, né? Que é demorado, precisa de vir os técnicos para fazer. Tudo isso é demorado. Então, com a experiência que eu tenho hoje, eu procuraria usar recurso federal só em custeio da saúde, por exemplo, ou obra específica mesmo, porque realmente é muito difícil se trabalhar com o recurso federal. A burocracia é demais, demora demais, e a população às vezes não entende isso, né? Quer ver terminada, e não sabe que às vezes o problema não está aqui no município, está lá em Brasília. Logo após do governo Jonas, né, você tentou mais uma vez na eleição, e teve uma derrota que ficou com aquele gostinho amargo, porque não foi uma derrota. Você fez 32% dos votos, ficou com uma margem muito pouca. O que faltou para você se eleger nesse último mandato, nessa última eleição? Na verdade, acho que faltou um grupo maior, né? Porque nós saímos prefeito e vice e não tínhamos mais ninguém para trabalhar. E acho que faltou um pouco mais de grupo, de um engajamento maior. Não houve um erro ali nas coligações, que saiu muito candidato? Na verdade, eu não ia ser candidato. Não era para mim ser candidato. Aí acabaram algumas pessoas descontentes com o rumo das candidaturas, não concordavam, e acabaram me lançando candidato. Aí não houve, a chapa não tinha sido preparada com vereador, com nada, né? O partido ficou sem candidatos a vereadores e sem coligação, porque já se havia feito coligações com outros, e acabamos saindo apenas prefeito e vice, sem uma coligação de vereador sequer. Aí os vereadores que nos apoiavam, assim como pessoa, não podiam também trabalhar para a gente, porque tem a questão da infidelidade partidária. Então a gente não pode ter um apoio um pouco maior. Mas eu acho que não foi uma derrota, foi uma vitória, né? Nas condições que a gente tinha, com o recurso muito reduzido. Eu acho que foi uma votação expressiva e uma eleição que só se definiu na última semana. Pois é, a gente percebe que Aripuanã está com uma dotação bem elevadíssima, né? E você tinha essa oportunidade de ter assumido a prefeitura, né? Como que você vê hoje a administração, né, atual, com todo esse recurso? Como que ela está desempenhando o trabalho? Ela está no último ano, né? Eu acho, assim, pelo montante de recursos que havia na prefeitura, a arrecadação que existe agora, eu acho que está aquém do desejado. Não vamos dizer não está fazendo. Está fazendo porque tem recurso para isso. Mas eu acho que faltou muito planejamento, obras com custos elevadíssimos. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vi uma matéria essa semana que o governo do estado vai gastar cerca de 600 milhões de reais na pavimentação de Castanheira a Colniza. Isso eu vi uma matéria, acredito que seja isso mesmo. 600 milhões de reais para 287 quilômetros. Isso dá pouco mais de 2 milhões a quilômetro de rodovia estadual. Não é isso? E então, é isso mesmo, né? E aí eu estava vendo aqui, chegando na cidade, 1 quilômetro e pouco aí da entrada da cidade, 12 milhões. E não tem nada de anormal ali. Não tem nada de anormal, gente. Ali essa entrada foi mal planejada. Ali tinha que ter uma pista dupla, pelo menos até o Jardim Planalto. E não tem. Então, e aí tem são 12 milhões, mais 17 milhões de drenagem. Veja bem, esses 600 milhões que o Estado está fazendo de Castanheira a Colniza, tem ponte de concreto. E quantas pontes grandes de concreto tem ali? Então, o que justifica esse custo todo? Então, eu acho que, além de eu achei ter feito pouca coisa em termos de estrutura, considerando que o governo do estado hoje praticamente mantém as estradas estaduais, podia ter feito muito mais. Um programa de troca de pontes de madeira por bueiro, né? E podia se investir muito nisso. Eu, com certeza, se eu tivesse me elegido, eu já teria asfaltado toda a cidade.
Foi feito o asfalto na Conselvan? Foi feito, mas já era um recurso da gestão anterior que deixou engatilhado. Já tinha o recurso pronto. Eu não sei como é que está, se for feito alguma coisa a mais além. Então, não é que não está sendo feito. Está sendo feito mais do que as outras gestões, é claro. Fez bastante coisa? Fez. Mas pelo dinheiro que tem no município, a capacidade que o município tem, foi feito pouco. Eu acho que está se olhando muito pouco para a população mais carente, para os bairros. Está se dando muito valor para as pessoas mais poderosas e pouco para a população. Porque tem bairros aí que mereceriam estar asfaltados. E aí se gasta, tá se fazendo a Avenida 2 de Dezembro, ótimo, eu acho que tinha que fazer mesmo. Também faria uma revitalização na avenida. Mas eu vi algumas notícias tempo atrás dos valores que se iriam gastar, absurdos. Então, recuou porque a Câmara atuou e não deixou executar. Mas assim, está se gastando demais. E com esse valor que se gastou, podia ter sido feito muito mais. Eu não sei se é porque quando eu estava na prefeitura, tinha que economizar cada centavo para sobrar, para investir mais, mas eu acho que os valores não condizem com a realidade. Quando você vê que na época, o último mandato seu, você estava cavucando para ver se achava ouro. Exatamente. Então, se tivesse ganhado a eleição com os recursos, com as condições que tem hoje, com o governo do estado parceiro que sem ter que investir tanto em estrada, nossa, com certeza já teria feito. Eu vejo a Avenida Osmar de Mendeque, por exemplo, até hoje lá não foi feita uma iluminação, uma avenida larga daquela. Por que só 2 de dezembro? Tem vários locais que poderiam ter sido feitos e todos os bairros deveriam estar asfaltados. Teve a água, que eu acho que é um projeto interessante, que até é um projeto que eu já tinha feito, foram feitas adequações, que era importantíssimo ser feito. Tem outras obras que aconteceram, mas tem muita obra também que tem o dedo da Nexa. Verdade. Tem muita obra que tem dedo da Nexa. Os PCFs, né? Isso. Então, eu acho que deixa a desejar nesse ponto. Eu acho que eu vejo assim de longe, muita briga política, muita picuinha política entre gestão e Câmara, que isso não é bom para a cidade. Eu acho que a prefeitura não pode se envolver, o Poder Executivo não pode se envolver com picuinha política. Foi esse vereador, foi aquele que mandou fazer, foi esse deputado que trouxe obra. Aí eu vejo tentando denegrir a imagem do deputado que trouxe o recurso. Acho que isso é ruim. É ruim para o município. Então, acho que tinha que concentrar mais em planejamento e execução. E dar um pouco mais de valor para as pessoas que precisam mais. Eu vejo na saúde, por exemplo, a reclamação é uma só. A saúde, pelo tanto de recursos que tem, está muito pior que no passado. E é um ponto que atende toda a população. Vamos ver o questionamento sobre a sua ida de embora. Muitos falam aí que diz que você perdeu, ficou meio com raiva da população e foi embora. Conta aí pra gente o motivo real. Porque logo após da sua derrota, você já começou a preparar as malas. Bom, primeiramente eu não fui embora. Eu estou morando fora, mas 100% do investimento que eu tenho está aqui. Eu não tenho um centavo imobilizado fora daqui. E eu tinha ido no ano da eleição, eu já tinha ido para lá, porque apareceu uma oportunidade de abrir um negócio diferente. Eu fui um convite de um amigo já de muito tempo, que tem uma indústria lá, e me convidou para ajudar a montar lá uma fábrica de portas e montar uma loja lá para revender os produtos. Como eu vi que assim o negócio... Isso eu não pensava nem em política no momento. Os negócios de madeira estavam cada vez mais difíceis. Aripuanã, a questão de madeira ficou concentrada na mão de poucos. E isso vem dificultando a atuação. Aí eu acabei aproveitando a oportunidade. Eu vou montar um negócio diferente que não seja só a madeira. Aí eu fui para lá. Minha família tinha ficado aqui primeiramente. E depois eu fui candidato assim... Até sem eu saber. Depois que me lançaram candidato, que eu voltei para cá. Mas não deu certo. Se eu tivesse ficado aqui, lógico, com certeza estaria tocando os negócios aqui. E como não deu certo, a população fez essa opção, eu continuei com o projeto de desenvolver alguma coisa diferente. Com a sua visão de empreendedor, como você vê assim
a questão política deste ano para prefeito? Qual que é a importância de que tipo de prefeito que Aripuanã precisa, que já tem bastante coisa encaminhada, né? A parte das estradas, do asfalto já praticamente já resolve para esse ano, para o ano que vem. Que tipo de prefeitura que hoje Aripuanã merece, os munícipes merecem? Eu acho que um prefeito que seja mais conciliador, mais planejado, sem esse ego de querer mandar, de ser o dono da razão. E principalmente planejamento, equipe séria e preocupado também em gastar naquilo que precisa. Não fazer força para gastar o dinheiro de qualquer maneira, porque um dinheiro pode fazer falta. Então tem que fazer os investimentos necessários para o bem da população e para estruturar o município para o futuro. Porque a questão da mineração, ela não é eterna. O município tem que se preparar para isso. Então acho que eu defendo a candidatura do Júnior Del Piaz, acho que ele tem que ser candidato. É uma pessoa que foi meu vice, ajudou muito, aprendeu muito, tem uma experiência bastante grande já na administração pública. Eu, quando prefeito, também procurei que ele também estivesse à frente de muita coisa para ter essa experiência, porque a gente tem que pensar também em outras pessoas, não apenas a gente, tem que pensar em outras lideranças. Então eu acho que ele é uma pessoa preparada, não tem inimizade com ninguém, não tem atrito político com ninguém, tem ideias diferentes, é uma pessoa respeitadora, e eu acho que ele tem tudo para ganhar as eleições aqui. Basta ele realmente dizer sou candidato, e é uma pessoa que eu acho que vai conseguir trazer mais conciliação e mais planejamento para a administração pública. O que representa Aripuanã para você? Mesmo você não estando aqui. Olha, a minha história de vida toda é aqui. Eu vim para cá, saí de uma faculdade, vim para cá e tudo que eu criei está aqui. Hoje eu estou começando um negócio diferente lá, que não é nem só meu, é mais dos meus filhos que meu mesmo, que o investimento é deles. Eu não passei, tive momentos bons, tive momentos difíceis. Empresarialmente eu vivo um momento difícil aqui, pelo momento que a situação de Madeira atravessa, mas tudo que eu tenho está aqui. Então ainda pretendo fazer alguns investimentos aqui no futuro, né, na região onde a gente está ali instalado, que eu acho que ainda vai ter muito para crescer. Com a vinda do asfalto agora, que é outro fator, né? Uhum. Nós nunca tivemos um governador tão bom para nossa região como o governo atual. E isso está sendo muito importante. Vai haver não é só mineração, vai ter uma valorização muito grande aqui, outras possibilidades de negócios, vai ficar mais perto de tudo. Então, acredito que um prefeito que seja conciliador, que saiba ouvir a população, a todos, e não a alguns ticos de pessoas aí. Uhum. Ouvir todos e trabalhar para o bem coletivo, que eu acho que é isso que está precisando. Pois é, nós falamos aqui com o Ednilson, né, que foi uma pessoa que contribuiu muito por esse município, não só como empresário, como empreendedor, né, que gerou bastante emprego aqui no nosso município, né? Você chegou a ter mais de 200 funcionários. 200 funcionários. Naquela época era bastante, né? Era muito. Era um movimento louco. Não sei se eu teria coragem de fazer isso de novo, não. Aí teve à frente da prefeitura, né, por 2 mandatos. Tem batalhado bastante, né, para o desenvolvimento desse município. Acredito que, né, tá enraizado aqui, não tem nem como mais falar, né, Ednilson, que faz parte desse município. Né, veio fazer uma visita pra gente aqui, tá batendo um papo com o pessoal. A minha esposa, né, os pais são daqui, então a gente sempre vai estar presente aqui. Tenho meus negócios todos aqui, no momento parado, mas não vai ficar a vida inteira parado, na medida que as coisas melhorarem, vai se recolocando, né? Então, todo esse investimento aqui, a gente nunca vai deixar de estar aqui. Tenho acompanhado de longe os problemas daqui. Não é porque eu não estou aqui também que eu não vou deixar de participar também do que precisar da minha ajuda, eu sempre estaria à disposição. Então tá beleza. Vamos falando com o Ednilson Faita, agradecendo a Claudemíria,
ter acompanhando a gente aí, a Webnet Internet. Ednilson, muito obrigado por ter aceitado o convite para ir bater um papo. Sei que você tem muita bagagem, muito assunto, mas na verdade nós fizemos uma explanação assim meio geral, né, sobre seus mandatos, sobre o sentimento que você teve aqui pelo nosso município. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade. Eu quero te agradecer, Zé, pela oportunidade. Ter um programa tão bom como esse, de esclarecedor, de a gente poder falar aquilo que a gente pensa e nesse bate-papo confortável. Mandar uma saudação para a população de Aripuanã. Tem muita gente que não conhece a gente, muita gente nova, né? E muita gente antiga também, muita gente que a gente já perdeu também aqui, muita gente conhecida. Então, queria mandar um abraço a todas as pessoas que fazem parte da vida da gente, que estão aqui em Aripuanã. Dizer que eu acredito muito na cidade de Aripuanã. Acho que eu falava isso já uns 7, 8 anos atrás, quando estava na prefeitura, que Aripuanã, em 7, 8 anos, seria o melhor município da região noroeste, e de fato isso está se concretizando, porque hoje tem todas as condições de se fazer uma administração boa e de solidificar essa cidade, né? A gente vê que a cidade tem muito investimento novo, as pessoas estão investindo mais, lojas mais bonitas, casas mais bonitas, e isso é muito bom para a cidade, traz a confiança que as pessoas estão gostando de viver aqui. Então, continuo acreditando que acho que o município tem muito ainda para oferecer, muito para crescer, e com certeza um lugar agradável de se viver, pacato, muito bom. Então, deixar meu abraço a todos vocês aí. Beleza, gente? Pode contar tudo, volta na próxima oportunidade. Um forte abraço do Zé Gomes. Valeu, gente.